Boa noite a todos. Vamos fazer a prece de abertura para dar início, na atividade da noite. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, aos trabalhadores do Centro Espírita Irmã Zoraide, físico e espirituais, que nos recebem com tanto amor e carinho, que possamos nesse momento sagrado, Deus Pai, entrar em sintonia com seus missionários, com esses missionários benditos, para refazer-nos, fortalecer-nos, para compreender o seu santo e divino Evangelho, para colocá-lo, agregá-lo em nossa vida, e construir, Pai, um ser melhor dentro de nós. Assim seja. Bom, irmãos queridos, o chá beneficente está chegando, tá? Dia 8/11, uma tarde muito gostosa, todos que vieram sabem. É uma confraternização muito maravilhosa, que nos faz muito bem, É para angariar recurso para manter a casa, porque nós todos sabemos, aqui não tem assalariados, somos todos voluntários, todos, mas o prédio dá gastos, Todo mundo percebe, a luz acesa, água, produto de limpeza, tanta coisa tem que ser feita, Não tem jeito, então há gastos, então a gente vai fazendo alguns eventos, pedindo ajuda, aqueles que possam nos ajudar. O centro também ajuda com cesta básica, conforme pode, ajuda as pessoas conforme dá, participando da sociedade da maneira que dá. E para isso precisa angariar algum recurso. Então, para isso, o chá. E eu falo para vocês que é uma tarde tão prazerosa que a gente ajuda e se diverte e se ajuda nessa tarde tão bendita. Que possamos todos, dia 8/11, estarmos aqui, confraternizando juntos. Bom, vamos falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. No capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, E está bem grifado aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bom, queridos, o Evangelho de Jesus, todos nós sabemos, e a gente sempre vem lembrando, refletindo junto, é um código de salvação. Um código que nos ilumina, que norteia as consciências. Norte, o caminho é esse. Você não vai ficar andando em círculo. Por quê? Porque você tem um norte, uma direção a qual você se norteia. Então, o norte nosso é o Evangelho de Jesus, não nosso, de toda a humanidade. De toda a humanidade. Daqueles que sabem de Jesus, na sua misericórdia, e daqueles que não sabem também, em outra filosofia, acabam recebendo as emanações, as informações e tudo que é necessário para nortear. O Cristo de Deus, Ele é o governador espiritual da Terra. Nada entra e nada sai do planeta sem o consentimento do Cristo de Deus. Então, tudo que aqui acontece tem o consentimento do nosso Mestre Maior, E dada a nossa inferioridade, a nossa forma de entendimento, o Cristo permite várias filosofias, várias formas de a verdade entrar nas almas. A verdade entrar nas almas. Mas já nos avisou, quando esteve aqui, encarnado aqui na Terra, já nos avisou que passarão os céus e a terra, mas suas palavras não vão passar. Então, com o tempo a verdade fica, com o tempo as ilusões vão caindo por terra, e com o tempo nós vamos compreendendo, sim, que é o caminho, é a verdade, é a vida. Então o mestre aqui nos fala
bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nos ensinando que aqui no planeta, né? Aqui no planeta, nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Então nós somos seres difíceis, complicados, que estamos evoluindo juntos. Então, automaticamente, a gente muitas vezes prejudica uns aos outros, magoa, ofende, e quando não faz coisas muito pior. Muito pior. Então, é nesse sentido que o Cristo vem nos mostrar que muitas vezes, querido, aquele que faz o mal, aquele que prejudica o seu semelhante, ele é o maior prejudicado. Ele é o maior prejudicado. Por quê? Uma lei de Deus, ação e reação. Então, queridos, toda ação tem uma reação, na mesma proporção. Então, quando a gente impensadamente, né, satisfaz os nossos caprichos, e em cima dos nossos caprichos, passamos por cima dos nossos entes queridos, daqueles que estão ao nosso redor, para levar vantagem, para sair financeiramente melhor, ou de qualquer sorte, né? Ou de qualquer sorte. Quando a gente usamos os nossos caprichos para só pensar na gente e esquecer do bem comum, a gente fere a lei de harmonia, né? Que é a lei universal de harmonia. E a reação vem em nossa vida. Em nossa vida. Então, aí o que acontece? É uma forma de ver, é verdadeira, é pura, é lógica, certo? Então, aqueles que estão ferindo a lei vão sofrer as consequências. Mas tem um outro detalhe, que muitas vezes a gente deixa passar batido. Aquele que sofre a consequência. Aquele que se magoa, aquele que se ofende, né? Então, queridos, falar para a gente não se magoar, falar para não se ofender, não dá, né? Não dá, é impossível. Que esse sentimento é natural, vai eclodir dentro da gente. Então a gente tem que entender uma coisa: alguém pisou no seu pé, vai doer. Acabou. Não adianta você fingir que não está doendo. Doeu. Né? Não adianta. A gente tem que encararmos os nossos sentimentos, as nossas dores. Alguém nos magoou, você está magoado. Você está magoada, você está ofendido. Certo? Você não adianta você fingir que não está. Você está. E digo mais: você tem o direito de estar. Você tem o direito de estar. Lógico. Matemático. Porque muitas vezes as pessoas que acham que a santidade, calma com a santidade. Né? Calma com a santidade. Calma lá. Que santo era o Cristo. E sofreu, né? E também chorou. A gente lê nos evangelhos que o mestre muitas vezes chorava por causa da dureza do nosso coração. Então, calma lá, vamos nós entendermos os nossos sentimentos, que é muito importante. É muito importante. Então você tem sim o direito de estar magoado. Mas você não tem o direito de ser perverso. E isso não te dá o direito de ser juiz. Tá? Por quê? Porque juiz é Deus. Juiz é Deus. E também você não tem o direito de ser capacho de ninguém, meu querido, né? Lógico que não. Então você vê que a gente temos que parar e analisar tudo o que está acontecendo em nossa vida. Por isso que o Evangelho de Jesus é tão maravilhoso. E a gente temos que muito debatê-lo, conversar, ouvi-lo, ler e compreender, porque ele é muito maravilhoso, é muito completo. O Evangelho de Jesus é muito completo, porque ele nos mostra toda uma realidade de vida. A encarnação do Mestre aqui na Terra
ela veio com o seu evangelho e com os seus exemplos. Com seus exemplos para nos mostrar. É assim que o Mestre vai tirar o pecado do mundo. Sabe? Nos educando. Nos transformando em seres melhor. Muitas vezes a gente preferia que, puxa vida, eu tenho meu coração aqui todo cheio de mágoa, não quero lutar com a minha reforma íntima, não quero me transformar, mas não tem nada não, porque o Cristo lá na cruz, lá, ele foi martirizado para Deus me perdoar. Não, nada disso. Tá? Muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Que o Deus Pai se satisfez com o sacrifício de Jesus. Não. Nada disso. Gente, o nosso Deus é amor puro. É misericórdia pura. Ele não é um Deus barbudo e vingativo, como muitas vezes a gente, na nossa pequeneza, a gente consegue acreditar ou só acreditar nisso. Não, ele não é um ser barbudo e vingativo. Ele é amor puro. E como amor puro, ele jamais ia ficar assim, ó, já que vocês são tão ruins, vou sacrificar um por causa de vocês. Não, isso não existe. Existiu nas consciências mais atrasadas, nas nossas consciências mais atrasadas, né? Existiu. Mas hoje, através da doutrina, compreendendo melhor o Evangelho de Jesus, a gente vê que não. Então, a crucificação do nosso Mestre, todo o seu martírio, toda aquela dor, foi para nos dar exemplo, tá? Nos dar exemplo daquilo que ele pregou, ele vivenciou. Mas num ápice mesmo, né? Então, ele pregou o perdão. No alto da cruz que ele fez. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Né? Ele pregou o amor. Nas horas mais difíceis que ele fez. Amor. Antes que o galo cantes, vais me trair. Ou não é trair, né? Vais me negar. Antes que o galo cante, mesmo assim amou a Pedro. Sabendo que ia negar. Então, ele pregou o amor, deu o exemplo do amor. Então, através do seu exemplo, do seu martírio, ele vai tirar o pecado do mundo. Aí sim. Transformando os seres, mostrando, nos convidando a conhecer-nos a nós mesmos. A nossa inveja, que nós somos ainda muito imperfeitos, né? A nossa ira. E toda a imperfeição que nós carregamos dentro de nós. Toda. Porque as virtudes, meus queridos, as virtudes são conquistas muito difíceis. Muito difíceis. Né? Mas os defeitos eles eclodem, né? Suja assim. Nossa, porque da onde que vem, né? É complicado, mas é assim. Aí você vai se compreendendo, se amando, se respeitando e se transformando. Ainda não deu, mas vai dar. Ainda não foi possível, mas vai ser. Então, vamos lá. Nada acontece por acaso. Nada. Se você tem lá um probleminha de saúde, certo? Com alguma coisa, algum déficit de atenção, alguma coisa que te convida a uma revolta, a uma mágoa, e tem alguma coisa que justifica aquilo? Calma, meu amigo. Calma, que isso é uma grande armadilha. Porque tudo que você pode fazer, você também pode refletir e ver que você é responsável por si. Não é um detalhinho pequeno, não é por causa que você tem uma mágoa que você não consegue lutar, não é por causa que você tem uma dificuldade ali, né, que dá o direito de você simples e puramente estar isento do que você faz. Não é assim não. Não é assim não. Porque aqui na matéria, querido, muitas vezes as pessoas, elas são tidas como pessoas que têm dificuldades e a sociedade entende que elas são imputáveis, elas não têm culpa do que fazem. Nem sempre.
Nem sempre. A tal da ação e reação vai funcionar, colega. Né? Vai funcionar. Então, se realmente você, né, é imputável, tudo bem. Deus é justo e misericordioso. Mas se você está levando uma vantaginha, se prepare, viu? Se prepare. Porque é complicado. A reação é na mesma proporção. Então, nisso o Evangelho vem sempre nos chamar a nossa responsabilidade, a nossa transformação. Queridos, não é fácil viver aqui na Terra. Não é fácil. A gente complica a vida uns dos outros, né? Mais do que a gente imagina. A gente fala assim, ó, poxa vida, como a humanidade complica a minha vida. Certo? Mas se você parar para pensar, olhar com atenção, com muita atenção, como muitas vezes você complica a vida do seu semelhante também. Como? É complicado, meus amigos, é complicado. Então o Evangelho vem nos chamar a isso, a reflexão, a transformação. Né? Então você não pode ser capacho de ninguém, claro que não. Te fez o mal, se afasta, vai atrás dos seus direitos. É uma coisa. Você está ofendido? Você tem o direito de estar ofendido. Agora, você não tem o direito de ser perverso ou de ser juiz simples e puramente. E cá entre nós, colegas, você não tem o direito de ficar o resto da vida ofendido, né? Por quê? Porque essa é a segunda parte. Aquele que errou vai reaver com a lei de reação. Para harmonizar. Porque tudo no universo é harmonia. Então, você vai ter que reharmonizar. Mas aquele que tem uma mágoa profunda, que tem sentimentos descontrolados dentro de si e que não consegue enxergar isso, também está em desarmonia com o universo. Vai ter que harmonizar também. Vai ter que harmonizar. Então, temos que refletir, aprender a conviver, né? O Cristo fala assim, ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Para que nós possamos ver os nossos semelhantes e entender que, ó, fulano está fazendo aquilo, tá, é normal, deixa ele, ó, não tem nada com isso. Não se meter com os erros dos outros. É isso que ele fala. Nós já temos um problema para nós suficiente. Suficiente. Então, não vamos julgar ninguém. Certo? Aqueles que nos prejudicaram, vamos orar por eles. No primeiro momento não dá, mas com o tempo, fala, não, eu estou magoado, mas eu quero transformar isso dentro de mim. Aí é bonito. Aí é bonito. Eu posso não estar conseguindo. Certo? Não é? A natureza não dá salto. Aí você assume sua responsabilidade e começa a tomar conta dos seus sentimentos. E quando você começa a tomar conta dos seus sentimentos, talvez ali, ó, devagarinho, você vai se harmonizando e norteando sua vida. Porque quando você deixa os seus sentimentos tomar conta de você, já sabe no que vai dar, né, meus queridos? Dor e lágrima. Mais dor, mais lágrima. Por quê? Porque o sentimento não tem razão, não tem raciocínio. Né? O sentimento é uma coisa muito linda, mas tem que ser norteada, tem que ser equilibrada, tem que ser harmonizada. Por isso que nós temos sentimentos, mas nós temos razão. Né? Nós sabemos pensar, então a gente tem que compreender. O Evangelho vem para isso. O Evangelho está no mundo para isso, para que a gente possa pensar, ver que certos sentimentos são muito fortes dentro de nós, automaticamente, por eles serem muito fortes, muitas vezes eles nos governam, né? Aí muitas vezes, olha só como
se torna uma cadeia complicada de administrar. Os sentimentos nos governando, o nosso padrão vibratório vai abaixando, o nosso padrão vibratório abaixando, nossos irmãozinhos em desequilíbrio no mundo espiritual, que a gente chama de obsessores, que nada mais são que uma força da natureza, somos nós desencarnados, certo? Se aproximam, potencializam mais ainda aquele sentimento de angústia, de amargor, de revolta, né? E, torna cada vez mais difícil. Torna cada vez mais difícil. Então você vê, se você conseguir controlar um pouco do seu sentimento, você pode sair um pouco desse círculo vicioso. Se você deixar o sentimento tomar conta, aí nós vamos perceber o que o mestre quis dizer quando ele falou assim, queridos: larga é a porta da perdição. Larga é a porta da perdição. Você deixa tudo eclodir, deixa acontecer, você não governa a sua vida, alguém vai governar por você. Alguém vai governar por você. Então não é fácil, mas também não é tão difícil. Primeiro passo é mais complicado. Vejam bem, nós já estamos dentro de um templo espírita. É um passo muito adiantado, viu? Porque tem gente que passa do outro lado da calçada, né? Não sabe nem o que acontece aqui, mas você vê, passa do outro lado. Nós já estamos aqui. Aí nós vamos vendo que só fala de amor e paz, só fala de verdade. Só tem um problema. Tem um probleminha sério, né? Que acontece muito comigo, com a doutrina. Muito, um problema muito sério. Puxa a orelha da gente, Puxa, puxa, chama a reflexão, né? Chama a reflexão, chama a reforma, mostra quem nós somos. Tem esse probleminha, que é tão maravilhoso. Porque daí a gente pode se transformar, começar a se modificar, começar a nos compreender. Queridos, olha, nós estamos cheios de complicações, ansiedades, desejos, frustrações, inundando dentro da gente. Todos nós, né? Todos nós aqui na sociedade, lá no trabalho, na escola, qualquer lugar. Compreendendo isso, trazendo isso para a vala da normalidade, sabendo que podemos gradativamente transformar isso, a gente começa a viver melhor. Conhecerás a verdade. Está tudo no Evangelho, olha só. Conhece a tua verdade, a tua verdade. E quando você aponta um dedo para lá, colega, tem 3 para cá, né? Conhece a tua verdade, para que você se torne melhor. É isso que o Evangelho do nosso Mestre vem nos convidar. É isso sempre a gente fala. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque você está sendo misericordioso com outro, né? Compreendendo que o outro erra. Quando a gente compreende que o nosso irmão erra, a gente também compreende que nós temos defeitos a serem superados e que nós também erramos e que nós podemos nos amar mesmo, podemos nos perdoar mesmo, né? E a gente se perdoa, sabe como, queridos? A gente se perdoa parando de cometer os erros, viu? Aí se você para de ter sentimento negativo, se você para de ser o coitadinho da história, se você para de um monte de coisa, você também está se perdoando. Porque você se perdoar e perpetuar aquela ação, aí não dá certo, certo? Então quando a gente fala se perdoar, tem que sempre explicar. É se perdoar e assumir o compromisso de se melhorar. Aí é um perdão. É uma consciência clara e justa, né? Aí dá mais certo. Aí você começa a transformar sua vida. Então, o Evangelho vem nos ensinar que é difícil, não é fácil viver, mas é maravilhoso quando você compreende que você está num estágio, e desse estágio, você vai entrar para um outro estágio melhor, porque você vai fazer por onde estar nesse estágio melhor. Que você está num estágio, mas que Deus, que é misericórdia e amor, vai te dar
tanta e quanta oportunidade seja necessário para que você se torne cada vez mais pleno dentro de si. E eu garanto para vocês, queridos, certo? Que nós vamos sair desta encarnação melhor do que entramos. E que estamos matriculados nessa escola e daqui nós vamos sair seres muito evoluídos. Porque o Cristo também nos falou assim, ó, meu Pai não quer que nenhum de vós se perca. Então nenhum vai se perder. Uns chegam primeiro, avançam mais rápido, outros mais devagar, o Marco fica mais para trás, mas vai também. Vai também, todos nós vamos. Todos nós vamos compreender, todos nós vamos parar de coisinha e vamos aceitar a vida como ela é, para que possamos vivê-la aceitando, transformando, amando. E que possamos, queridos, sair desta encarnação melhor do que entramos. Melhor do que entramos. Vamos fazer nossa vibração de amor e paz? Vamos? Calmos, serenos, bem serenos. Refletimos um pouco no Evangelho de Jesus, refletimos um pouco em nossa vida, refletimos um pouco no amor de Deus. Agora nós vamos entrar em sintonia, de uma forma mais forte, com todo o plano espiritual. Com as correntes, Irmã Zoraide, Gilberto Batista da Silva. Com a vibração e o amor do nosso mestre amigo Alencar. Que essa paz envolva todos. Todos sentados confortavelmente. Confortavelmente. Que a luz azul que vem de Deus Pai Todo-Poderoso derrame-se no templo sagrado. Derrame-se no templo sagrado. Oh Pai, somos tão imperfeitos, Pai, mas eis-nos aqui de joelhos espiritualmente, Pai. De joelhos perante Ti, pedindo o Teu amor, a Tua proteção, a Tua força, Mestre amado. Que essa paz divina envolva, toque os corações, fortaleça as almas, fortaleça, Jesus, norteie, acalme. Acalme em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Acalme. Acalme, Jesus amado. Acalme. Fale com Deus, irmãos queridos. Fale com Deus. Fale com Deus. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Mestre Jesus. Acalme. Em nome de Deus, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o Mestre amado envolva cada um que aqui se encontra. Cada um em paz, paz, paz. Pense, irmãos queridos, naquela dificuldade, naquela ansiedade, naquele desejo reprimido. Nesse momento sagrado, fale com Deus. Fale com Deus, não tem nada errado
Não tem nada totalmente imperfeito. Temos nós, querendo aprender, querendo se transformar, querendo vencer as nossas fraquezas. Oh, Pai, auxilie seu filho. Auxilie. Mesmo que o mundo não me compreenda, Pai, me ensine a compreender. Mesmo que o mundo ainda não consiga me amar, me ensine a amar, Pai. Me ensine a amar, a me perdoar, a me perdoar. Refazendo as energias. Uma luz azul linda, maravilhosa, descendo do plano maior, envolvendo cada um que aqui se encontra, tirando todas as energias em desarmonia, levando a Mãe Natureza para ser transformada em puro amor. Nada se perde, queridos, nada se perde. Os protetores vão tirar as energias em desarmonia, vão levar a Mãe Natureza aos espíritos missionários para trabalhar e transformar. E essa luz azul linda, essa energia bendita vai refazer-nos, harmonizar-nos, cada centro de força. Nesse momento sagrado, tirando os pensamentos repetitivos, Pai, ensina-nos, Pai, a governar nossa casa mental. Auxilia-nos, Pai. Auxilia a compreender que nem todo pensamento que passa em nossa casa mental nos pertence. Ensina-nos a educar os nossos pensamentos, a educar os nossos sentimentos. Ensina-nos, Pai. Fale com Deus, irmãos queridos. Fale do seu problema. Fale da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu filho querido, da sua filha, da dificuldade. Fale. Harmonize. Fale com Deus.
Falemos com Deus. Acalmemos. Nesse momento, refazendo as nossas energias. Acalmando o nosso coração. Sinta a energia do amor entrar dentro de ti. Abre teu coração. Compreenda que ninguém é perfeito, mas que o Cristo nos ama do jeito que nós somos. Ele nos ama, nos ampara. Oh Cristo amado, Cristo meu amigo, meu irmão bendito, a tocar nas almas, a Mãe Maria Santíssima, a mãe de todas as mães, a envolver os corações, encaminhando nossos irmãos necessitados às colônias de luz, para o respeito, o amor, o tratamento, para o perfeito respeito, tirando, Pai, da nossa consciência os pensamentos repetitivos, tirando as fobias, a angústia, a insônia, nos fortalecendo para a jornada bendita que nos confiaste, Pai, que muitas vezes a gente fraquejou um pouco, mas é natural. Vamos levantar e com o seu auxílio caminhar e viver, pois o Cristo é nosso amigo. E todos os seus missionários nos envolvem em amor e paz. Nos envolve. Como Deus é bom. Como Deus é bom. E nesses momentos mais complicados, nos apoiando, nos fortalecendo, nos transformando em seres melhor, nos mostrando quem nós somos e o que nós vamos nos tornar. Vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz.
e muito mais. Olha como o Mestre nos mostra um caminho, um futuro tão maravilhoso. Vivamos esse momento sagrado, compreendamos, não queiramos fugir de nenhum dos nossos momentos. Vamos nos fortalecer em Cristo Deus Pai, em Cristo Amor, para caminharmos nesses momentos e seguir nessa linda e maravilhosa jornada. Linda e maravilhosa jornada. Que as portas vão se abrir, que os momentos difíceis vão passar, e que nós, Pai, vamos sim, mais uma vez, fortalecendo e sabendo que vamos sair melhor do que entramos. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nos reunimos para aprender, vibrar e amar, para nos refazermos. Em nome do Mestre Jesus, da corrente, da irmã Zoraide, dos pretos velhos, dos índios, caboclos, hindus, todos os missionários que trabalham para Jesus. Em nome de Deus Pai, estamos encerrando a atividade de transformação, de fortalecimento e de amor. Pai amado, só temos que agradecer, e de joelhos espiritualmente, a prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, irmãos queridos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, vamos em paz, né? Que Deus nos ilumine, hoje e sempre.